No vídeo de hoje nós vamos ver pontos muito importantes para vocês que, mesmo sem uma boa genética para glúteo, querem glúteos grandes, glúteos redondos, aquele famoso glúteo que aparece de frente ou o glúteo gota. Nesse vídeo aqui nós vamos ver coisas muito importantes como, por exemplo, o posicionamento da pelve, tamanho da musculatura, seleção de exercícios, volume de treino, tudo para que você consiga entender de uma vez por todas como que você pode melhorar o desenvolvimento, a evolução dos seus glúteos se você treina e mesmo assim o seu glúteo não desenvolve. Vamos começar por um detalhe muito importante que a maior parte das pessoas não se atenta, que é o nivelamento da pelve. A gente não pode esquecer que o glúteo ele é uma musculatura que repousa sobre a nossa pelve. Então, a partir do momento que você não tem uma pelve bem alinhada, eu vou deixar aqui do lado a imagem de uma pelve para vocês terem noção do que eu estou falando. Assim você vai conseguir observar a sua pelve e ver se ela está alinhada ou não está. A gente pode ter uma pelve inclinada para frente, inclinada para trás, ou com um drop lateral, que é uma pelve inclinada lateralmente. Primeiro ponto que a gente precisa se atentar justamente esse ajuste da sua pelve. A partir do momento que essa pelve ela não está bem posicionada, o seu glúteo ele não vai ter digamos que uma boa forma de trabalho. Se essa inclinação ela está demasiada, independente de onde seja, isso já é um primeiro sinal de que a gente tem um desequilíbrio de força entre músculos. A depender da forma que ela esteja posicionada, vai ter ali músculos mais fortes e músculos mais fracos. Só que aí já é um assunto bem extenso e eu posso fazer um vídeo específico só desses desnivelamentos pélvicos que vocês vão entender de uma forma melhor. Hoje o vídeo é sobre as dicas para ajudar vocês a ganharem glúteos. Se vocês tiverem essa pelve bem posicionada, a gente não precisa se preocupar. Se não tiverem, a gente precisa identificar qual que é o desvio, se é uma inclinação anterior, posterior ou lateral, para poder começar resolvendo daí. Caso você identifique esse desvio e tenha qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de te ajudar. Depois de ter resolvido essa inclinação da pelve, caso você tenha, a gente precisa ficar de olho no tamanho da musculatura. O glúteo ele é uma musculatura fásica. Isso quer dizer que ele tende a atrofiar quando cai em desuso, ou seja, ele vai diminuir de tamanho, ele vai ficar mais curto. E se o músculo não tem um tamanho ideal para produzir força, ele não vai conseguir trabalhar nos exercícios que ele deveria trabalhar da forma ideal. Principalmente o glúteo, que é rodeado de uma série de outros músculos que podem estar fazendo ali a função dele. Então, por exemplo, o glúteo ele estende o quadril, ele joga ali a sua perna para trás. A gente tem também os posteriores de coxa, que conseguem fazer esse movimento de extensão de quadril. Então, existem muitos músculos que podem roubar a função dele. E a partir do momento que ele não tem um tamanho adequado, ele não vai conseguir trabalhar por mais que você treine glúteos. Vou deixar aqui do lado um teste de encurtamento de glúteo e caso esse teste ele dê positivo, convém você estar adicionando aos seus treinos algumas séries de alongamento de glúteo máximo ou de glúteo médio, para a gente conseguir trazer essa musculatura para um tamanho bom, onde ela vai ser eficaz em produzir força e aí, ao longo do tempo, treinando, fazendo a seleção de exercícios correta, a evolução vai começar a aparecer de uma forma que você, inclusive, vai se surpreender, sendo que aquela musculatura não tinha um bom tamanho para produzir força e agora ela tem. Depois da sua pelve bem posicionada e o seu glúteo com tamanho adequado, a gente vai partir para pré-ativações. Então, vocês lembram que eu falei que o glúteo é um músculo que tem diversos músculos que podem ali ou exercer a mesma função que ele, ou exercer uma inibição a ele. É meio confuso, mas assim, existem alguns que podem fazer a mesma função que ele, e os que podem fazer inibição, eles de certa forma podem evitar que o glúteo trabalhe de maneira ideal. Então, para a gente buscar facilitar o trabalho dos glúteos, principalmente em exercícios multiarticulares, então onde a gente vai ter uma série de músculos trabalhando, mas o nosso intuito é que o glúteo trabalhe de uma forma eficaz, a gente precisa se ater a pré-ativações. João, é necessário todo mundo fazer pré-ativação? Não, nada é aplicável a
todos. A gente não pode generalizar nada dentro do treinamento. Mas voltando para a pré-ativação, pré-ativação é um exercício que nada mais, nada menos tem a função de informar para o seu corpo, informar para o seu sistema nervoso que a gente quer que ele ative aquele músculo durante aquele movimento. Então, basicamente, a gente vai criar uma ponte neural, uma conexão neuromuscular para o seu corpo entender que ele tem que usar aquela musculatura para fazer o movimento. Vou deixar passando aqui também alguns exemplos de pré-ativações para que vocês consigam ter uma base do que pode fazer caso necessitem. Então agora a gente já tem um cenário perfeito para o seu glúteo trabalhar. A gente já nivelou a sua pelve, a gente já ajustou o tamanho da musculatura e a gente já tem um glúteo ativo, pronto para treinar. A partir desse momento, a gente tem que se ater ao volume de treinamento. A maior parte das academias não tem muitas máquinas para a gente treinar glúteo. Algumas têm elevação pélvica, outras não. Algumas têm uma elevação pélvica e um banco romano, e só isso. Então a gente não tem exercícios direcionados somente para glúteo de forma isolada. E o que acontece é que a gente acaba pecando no volume de treino. A gente acaba selecionando exercícios em redundância. Isso é, vocês montam um treino de, por exemplo, quadríceps, que já vai ter ali um certo volume, e na hora de montar o treino de glúteo, vocês não conseguem selecionar exercícios que vão dar estímulo diretamente a ele, sem estimular tanto outras regiões do seu corpo, como por exemplo o seu quadríceps. E aí a gente soma o volume de treino de quadríceps com o volume de treino de glúteo, sendo que não teve uma boa seleção de exercícios, e aí você vai ter um quadríceps muito mais desenvolvido do que um glúteo, justamente porque o volume de treino acabou estando muito grande para o quadríceps. Isso também pode ser maléfico para o seu quadríceps. A partir do momento que você está com um volume excessivo e excede o seu grau de recuperação, ao invés de ter bons resultados, você passa a não ter resultado. E aí a gente consegue resolver dois problemas com uma solução só, a partir do momento que você voltar o seu volume de treino para o glúteo e com a seleção de exercícios adequada, que é algo que a gente vai ver mais à frente. Se você está começando a treinar agora, a gente pode trabalhar com algo entre 8 e 10 séries para os seus glúteos. Não precisa se preocupar em começar com volumes de treino extremamente grandes, principalmente se o seu glúteo estava inativo, numa pelve mal posicionada e não trabalhava direito. A partir desses ajustes, a gente vai conseguir uma evolução muito melhor. Se você já treinava, convém você contabilizar quantas séries você tinha para esse grupo muscular e para todos os outros, e aí a gente dá uma prioridade ao que você quer evoluir mais. Então, se você quer evoluir mais glúteo, convém no seu volume de treino de glúteo estar mais elevado do que o das outras musculaturas. E a gente também precisa se atentar que não podemos deixar todos os volumes de todas as musculaturas extremamente altas. Primeiro, vai ficar inviável de você executar um treino dessa maneira. Segundo, a gente não tem capacidade de recuperação e hipertrofia de todos os músculos da mesma maneira. E para finalizar, seleção de exercícios é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Como eu falei aí um pouquinho antes, se vocês selecionarem exercícios de forma inadequada, digamos assim, que não estão de acordo com o objetivo de vocês no momento, a gente também pode ter fatores que vão prejudicar o seu desenvolvimento de glúteo. Por exemplo, existem meninas que possuem quadríceps muito maiores do que os glúteos e buscam equalizar esse físico. A partir do momento que vocês selecionam exercícios que acabam trabalhando muito quadríceps para o treino de glúteo e tem também um treino de quadríceps com volume alto, a gente não consegue equilibrar esse físico porque o estímulo de quadríceps vai continuar sendo muito maior do que o de glúteo. Um outro ponto que vocês também acabam se passando na hora de montar, selecionar exercícios ou até mesmo de fazer o treino é o glúteo. Ele possui fibras nas mais diversas direções que vocês imaginarem. Então a gente precisa de uma seleção de exercícios que trabalhem em direções diferentes com pontos de torque diferentes. Basicamente, o maior ponto de torque de um exercício é onde o seu grupamento muscular e o seu músculo ele vai precisar produzir mais força durante aquele movimento. E vocês acabam fazendo muitos exercícios que têm
a mesma direção, o mesmo vetor de resistência e o mesmo maior ponto de torque. Então vocês trabalham o glúteo de uma maneira, digamos que única. Por mais que vocês fazem vários exercícios, acaba solicitando da musculatura da mesma forma. Então a gente precisa se atentar para que hajam variações no posicionamento da articulação do quadril, onde que aquele exercício vai ser mais difícil, se ele é mais difícil na fase de início ou se ele é mais difícil na fase final. Outro ponto muito importante também é que, a depender de onde é esse maior ponto de torque, ou seja, essa fase mais difícil, o seu glúteo, digamos que a gente consegue direcionar essa hipertrofia. O glúteo máximo, por exemplo, a gente tem ali a parte alta e a parte baixa do glúteo, que a gente chama de parte mais proximal, e a parte de baixo, que é a parte mais caudal. A depender da variação do estímulo, da seleção desses exercícios, a gente consegue direcionar a hipertrofia. Então, essa pessoa precisa aumentar mais o glúteo na parte alta, essa outra pessoa precisa aumentar mais o glúteo na parte baixa. Basicamente, exercícios com maior ponto de torque com a musculatura alongada, você vai ter uma sinalização melhor na hipertrofia das fibras caudais, ou seja, daquelas fibras mais baixas. Exercícios com o quadril em neutro, com o glúteo mais encurtado, contraído, vocês vão ter estímulos de glúteo, principalmente na parte mais alta, na parte proximal. Exemplos de exercícios com maior ponto de torque com o glúteo alongado: levantamento terra sumô, agachamento abduzido com step ou agachamento sumô, como vocês conhecem, extensão de quadril na polia baixa com o quadril flexionado a 90 graus e a perna estendida. Esses são exercícios com maior ponto de torque com o glúteo alongado. E aí a gente vai para exercícios com maior ponto de torque com o glúteo mais encurtado. A gente tem alguns exemplos como extensão de quadril reversa, ou também conhecido por alguns como sapinho no Smith. A gente tem também extensão de quadril na polia, desde que você se mantenha com o corpo próximo à polia e você não incline, não flexione muito o seu quadril, para que a gente não tenha uma mudança ali do vetor de resistência por conta dessa flexão, e o ponto de maior torque seja com o quadril estendido, ou seja, com o seu quadril em neutro e o seu glúteo encurtado. E a gente tem também a própria elevação pélvica, que apesar de alguns papers mostrarem pra gente que o maior ponto de torque da elevação pélvica é na fase alongada, é com esse quadril flexionado, a gente tem uma variação curta durante todo o arco de movimento. Então a gente também consegue um bom ponto de torque com o seu quadril em neutro. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, onde eu trouxe para vocês de uma forma mais intuitiva possível para que vocês conseguissem entender como ter um bom treino de glúteo para, por mais que a sua genética não seja favorável, você conseguir ter bons resultados. Eu entreguei para vocês um conteúdo que é o ouro. Então, eu acho que vale super a pena vocês colaborarem com o crescimento do canal, deixando o joinha. Assim eu vou entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vou trazer cada vez mais vídeos seguindo mais ou menos essa linha de gravação, de conteúdo e de edição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto, let's bora!